Então, um dia eu tava na igreja, olha que história. Eu não sabia que eu era compositor e tal. Um dia eu tava na igreja e aí dois irmãozinhos lá tava cantando e eu comprei o CD. E aí quando eu comprei o CD eu fui olhar o encarte e eu falei, nossa, os caras são os compositores das músicas. Eu nunca tinha parado pra pensar assim, né, que quem que escreveu, né? Muita E aí gente me passa deu por esse isso, start, né? assim, né? Que louco, Aí eu cara. fui e orei. Eu falei, Deus, eu quero ter esse dom de compor. Ai, que E a lindo. partir daí eu acreditei. Falei, cara, eu tenho esse dom e vou. Eu já tocava violão. Ah, já tocava. Na minha família não tem músicos, assim. Meu pai, que foi a minha inspiração, ele escutava muito Phil Collins, Pink Floyd, Bee Gees. Eu aprendi a fazer segunda porque eu gostava muito de Bee Gees e eu ficava prestando atenção na hora que louco. dividiam as vozes. E escutava sertanejo porque a gente ia pro Araguaia, pro Rio Araguaia, né? Passava as férias de julho e aí escutava lá Bruno e Marrone, Rio Negro e Solimões na época que tava estourado. E aí a gente acabou pegando essa mistura, né, veio do gospel, né, que é da igreja, com o internacional, com o sertanejo, que é a minha base, assim, é o que eu gosto muito, eu tenho muita facilidade. E foi essa mistura que fez eu iniciar. E aí eu fiz essa oração, falei, Deus, a partir de hoje eu acredito que o Senhor me deu esse dom de composição. Só que eu acho, eu fico assim, os planos de Deus, né? Será que a gente tem o dom e pede para Deus, né, abrir as portas, e ele já deu o dom e a gente não sabe ainda? E aí tudo que a gente olha, já viu quando você vai comprar um carro? Aí você fala, nossa, eu quero o carro tal. Aí você sai na rua, você só vê esse carro. Nossa, perfeito. Entende? Parece que quando a gente tem o dom pra vídeo, pra trabalhar com pessoas, né? Porque vocês fazem pro povo. Sim. E a gente também, Sim. a gente cria conteúdo pras pessoas. A gente já vem com esse chip, né? Só Eu fala- acredito isso. Eu também. Falta um Às vezes empurrãozinho, né? às vezes o difícil é descobrir isso, né? É. Né? É um E primeiro passo. é isso que eu queria falar pra galera. Às vezes você já tem. Às vezes não, você já tem um chipzinho aí. O seu propósito, o seu dom já tá aí. Então, eu acho que é o momento desse start, assim. Sim. A minha pergunta de US$ 1 milhão, como a galera brinca, foi esse, pô, por que eu não sou compositor? Então, eu acho que eu já tinha esse dom. Sim. Né? E aí eu comecei a escrever, um dia conheci... Meu pai tem um primo que é produtor, Giovanni Fernandes. Produziu Nashville, Marcos e Fernando, João Neto e Frederico na época dos modão, né? E eu falava assim, pai, eu quero ir conhecer. Eu trabalhava no banco, eu não estava aguentando mais trabalhar no banco, porque é uma pressão, né? E eu estudei administração, comecei pós em finanças, era outra vibe, Caraca. né? Aí eu falei, não, eu vou fazer o que eu amo. Pai, me apresenta pro seu primo, que na época eu só sabia que era produtor, não sabia que era do sertanejo, que era... E eu quero ir lá mostrar minhas composições, né? Depois desse dia que eu orei, eu comecei a escrever algumas coisas. E eu fui lá mostrar. Quando eu fui mostrar ele, cara, quem te ensinou a compor? Que louco, velho. Aí eu, Nossa. tipo assim, meu coração, nossa, eu sou bom nisso, Sim. mano. Aí a hora que ele falou isso, inclusive Giovanni Fernandes, Guilherme Bicalho, muito obrigado por esse start. Muita gratidão a vocês. E aí eu fui e fiquei assim, cara, eu tenho esse dom mesmo e, pô, obrigado, Deus. Eu não, sabe aquele poder da oração que você fala assim, cara, Deus, e Deus existe mesmo. E aí a partir daí, meu pai olhou assim e falou, cara, meu filho tava certo, né? Tipo assim, meu pai me levou, né? E muita gratidão também por ele ter me levado lá. Mas eu acho que depois que meu primo falou, ele falou assim, Acreditou, Caiu a opa. ficha. E aí meu primo falou assim, cara, você tem dupla? Como que... Eu falei assim, eu canto com meu primo. E aí foi onde começou. A gente gravou um CD. E aí na hora de escolher as músicas, eu e o produtor e o Gregory, né, que é o meu primo, inclusive abraço pro meu primo Gregory, meu irmão, né, a gente viveu muita coisa nesses 10 anos Qual o aí. nome da dupla mesmo? Gregory e Gabriel. Gabriel. E aí a gente viveu muita coisa e esse início foi assim, a gente não tinha música para gravar.
E aí tinha que comprar dos artistas, eu nem sabia como que funcionava isso, só que eu tinha as minhas e o produtor gostava mais das minhas. E resumindo, a gente gravou um disco com 11 músicas, 100% autoral e 100% só minha. Caraca. Então, assim, todos, era tipo o Vitor Chaves. E eu já tava me achando o Vitor Chaves, né? Só que não, né? Só que aí foi na época que a gente gravou o CD, estourou a rocha e o nosso disco era pop. Whatever, mas assim. Então foi a época do. Foi o start, né? Sim, Start. sim. E é legal você falar do seu start porque 10 anos atrás, o compositor, poucas pessoas pensavam, né? Tipo, nossa, dá pra vender uma música pra um cantor. Só quem já tava há muito tempo nesse mercado que sabia, o público mesmo não despertava muito interesse, né? Sobre isso. E vocês agora que são compositores com um nome muito forte no mercado, é legal que até no Instagram, né, a gente vê essa personalidade tão forte, um lifestyle, um cartão de visita mesmo. O Toca é um cartão de visita, Sim, com uma certeza. referência, né, na composição. É muito interessante. E hoje, acredito que seja um pouco mais tranquilo para o cara ter um start, vou ser compositor. Hoje tem um interesse muito maior no mercado. Hoje, Né? Interesse. eu acho que esse interesse, às vezes até, por exemplo, quando eu iniciei, que a gente gravou o CD com todas as músicas autorais, eu nem sabia que vendia, eu comprava música. Então eu tava com as músicas prontas e fomos gravar. A gente negociou com o produtor e tudo, né? A produção do disco, mas a composição, quando ele falou assim, não, porque aí a gente vai comprar. Eu falei, comprar música? Como que é isso? E eu com as minhas.